Atenas. No coração da Atenas moderna, uma rocha calcária colossal com 150 metros de altura ergue-se sozinha como uma ligação entre o passado e o presente. Trata-se da Acrópole. Há mais de 3.000 anos, era uma fortaleza militar inexpugnável. Mas, à medida que a crença nos deuses crescia, os gregos transformaram o topo desta montanha num santuário. Reservaram os locais mais prestigiados para adorar a deusa Atena. Cada pedra foi colocada não apenas para construir, mas também como uma afirmação da proteção divina sobre a cidade. O elemento central que torna este lugar tão magnífico é o Partenon. Visto à distância, o templo parece perfeitamente reto e simétrico, mas na realidade é uma gigantesca ilusão de ótica. Os arquitetos da época curvaram deliberadamente os degraus e inclinaram ligeiramente as colunas de pedra para dentro. Se os tivessem construído completamente retos, o olho perceberia o templo como inclinado. Esta é uma combinação de matemática precisa e um profundo conhecimento da biologia humana. Foi aqui que os conceitos de democracia e liberdade de expressão foram discutidos publicamente pela primeira vez. Ao ficar sob as colunas jônicas ou dóricas, você não está apenas vendo uma relíquia, mas está no berço do pensamento do mundo moderno. Depois de admirar o majestoso templo do Partenon no topo da Acrópole, uma caminhada de poucos minutos descendo a colina o levará à cidade velha de Placa, onde reside a verdadeira alma dos gregos. Em meio a esse espaço antigo, você entenderá o que é o estilo de vida. Siga, vá com calma. O povo de Atenas pode passar a tarde inteira apenas tomando uma xícara de café, recusando-se a se apressar e aproveitando cada momento. Este também é o momento perfeito para descobrir a culinária icônica, desde os perfumados rolos de gyros vendidos nas ruas até o rico prato moussaka ou o queijo feta branco puro regado com azeite de oliva, o precioso ouro líquido desta terra. Em uma mesa animada, saboreando um copo de ouzo forte com sabor de anis, você verá 1000 anos de história e a vida moderna se misturando. Delphi reza: a lenda que Zeus soltou 2 águias de extremos opostos do mundo,
e elas se encontraram neste exato local. O centro de Delfos é o templo de Apolo, lar da Pítia, a sacerdotisa que transmitia os oráculos. Durante séculos, desde reis poderosos a cidadãos comuns, as pessoas viajavam longas distâncias para buscar orientação divina antes de tomar decisões importantes, como declarar guerra ou construir cidades. Delfi foi construída nas encostas íngremes da montanha, criando uma rota de caminhada inspiradora chamada Caminho Sagrado. Em ambos os lados da estrada estão os tesouros, pequenos edifícios cheios de ouro, prata e oferendas das cidades-estado aos deuses. Acima, ergue-se um teatro antigo com capacidade para 5.000 pessoas e um estádio de atletismo onde eram realizados os Jogos Píticos. Notavelmente, essas estruturas foram projetadas para maximizar a acústica natural e as vistas panorâmicas sobre o vale repleto de oliveiras abaixo. Delfi não era apenas um local de culto, mas também um símbolo de sabedoria. Na entrada do templo, os antigos esculpiram as famosas palavras "Conheça a si mesmo". Isso era um lembrete de que, mesmo ao rezar aos deuses, as pessoas ainda precisavam compreender a si mesmas. Olímpia. Olímpia era o centro de culto a Zeus, o deus supremo da mitologia grega. A partir de 776 a.C., a cada 4 anos, as guerras entre as cidades-estado gregas eram interrompidas, uma trégua sagrada, para que os homens mais fortes pudessem se reunir aqui para competir. A vitória em Olímpia não era apenas glória pessoal, mas também o orgulho supremo de toda uma região, pois acreditavam que o vencedor era escolhido pelo próprio Zeus. O destaque mais importante era o templo de Zeus. Houve um tempo em que este templo abrigava uma estátua gigante de Zeus feita de ouro e marfim, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ao lado dele ficava o estádio antigo, que ainda mantém sua linha de partida de pedra. Não havia arquibancadas luxuosas. Dezenas de milhares de espectadores naquela época simplesmente se sentavam nas encostas gramadas ao redor para torcer. Além disso, a área também tinha uma palestra, escola de luta livre e oficinas de escultura, onde artistas criavam estátuas perfeitas de atletas. Olímpia incorporava a filosofia de mente sã em corpo são.
Ao contrário do luxo dos estádios romanos posteriores, o prêmio na antiga Olímpia era simplesmente uma coroa de folhas de louro, enfatizando a honra em vez do dinheiro. Foi também a base para o espírito de fair play e amizade entre as nações que ainda hoje herdamos através da tocha olímpica. Embora os terremotos tenham derrubado muitas colunas de pedra grandes, os fragmentos espalhados entre as oliveiras e os carvalhos criam um espaço tranquilo e solene. O Museu Arqueológico de Olímpia abriga atualmente a estátua do deus Hermes, do escultor Praxíteles, uma das esculturas de mármore mais requintadas já descobertas. Santorini. Santorini, anteriormente conhecida como Thera, é, na verdade, o que resta de uma gigantesca cratera vulcânica que entrou em colapso após uma explosão catastrófica por volta de 1600 a.C. Essa explosão mudou completamente a aparência da ilha, criando penhascos imponentes que abraçam o mar azul profundo abaixo, chamado de caldera. Algumas teorias sugerem até que essa foi a inspiração para a lenda do continente perdido da Atlântida. Santorini possui um estilo cicládico único. Casas quadradas, pintadas de branco puro com telhados abobadados em azul marinho, são construídas próximas umas das outras nas falésias. A pintura branca não serve apenas para fins estéticos, mas também para refletir o sol forte do Mediterrâneo, ajudando a resfriar o interior das casas. As ruas aqui são estreitas, íngremes e sinuosas, projetadas para limitar a força do vento e impedir ataques de piratas no passado. Esta pequena ilha tem um número surpreendente de igrejas, com mais de 250 grandes e pequenas. A imagem das torres sineiras e das cúpulas azuis contrastando com o céu é simbólica da crença do povo costeiro na proteção dos santos contra desastres naturais e tempestades. A vida em Santorini está intimamente ligada aos produtos da rocha vulcânica. Devido ao solo árido e rico em minerais, o vinho aqui tem um sabor muito distinto, especialmente a variedade de uva Assyrtiko, que é cultivada em formas circulares perto do solo para evitar o vento. Os visitantes vêm aqui não apenas para assistir ao pôr do sol na Vila de Oia, conhecida como o local mais bonito do mundo para se ver o pôr do sol, mas também para experimentar o ritmo lento da vida em vilas antigas, como Pyrgos e Megalochori. Mykonos.
Na mitologia, Mykonos foi o local da batalha entre Zeus e os gigantes titãs. Disse que as grandes rochas espalhadas pela ilha são os restos petrificados desses gigantes. Ao contrário da grandiosidade de Atenas, Mykonos era originalmente uma ilha pobre, onde as pessoas viviam da pesca e da agricultura, antes de se tornar um destino de luxo na década de 1950. A ilha é um excelente exemplo do estilo minimalista das Cíclades. As casas são pintadas de branco, com cantos arredondados para suavizar o impacto dos ventos marítimos. A característica mais marcante são os moinhos de vento, Katumili, situados nas colinas. Eles foram construídos no século XVI para aproveitar os ventos fortes do mar Egeu para moer trigo. Além disso, a área de Little Venice, com suas casas com varandas suspensas sobre a água, é uma evidência do período de influência da cultura arquitetônica italiana, veneziana, na ilha. Apesar de ser uma ilha de festas, Mykonos possui uma das estruturas religiosas mais exclusivas da Grécia. A Igreja Panagia Paraportiani. Trata-se de um conjunto de 5 pequenas igrejas construídas umas sobre as outras ao longo de muitos séculos, criando uma forma distinta e branca pura que mais se assemelha a uma escultura de mármore do que a um edifício convencional. Mykonos tem 2 faces contrastantes. Durante o dia, é tranquila, com as ruas labirínticas da cidade de Chora, onde os moradores locais ainda passeiam tranquilamente ao lado dos icônicos pelicanos. À noite, a ilha se transforma em um palco gigante com música e luzes de clubes de praia de classe mundial. Seu liberalismo e aceitação de todas as diferenças tornaram Mykonos um símbolo de liberdade e diversão. Zakynthos, esta ilha, esteve sob o domínio veneziano durante séculos, o que lhe conferiu um toque artístico e arquitetônico distinto das outras ilhas do mar Egeu. Os venezianos chamavam Zakynthos de Flor do Oriente. A característica geológica mais singular aqui são as cavernas marinhas, cavernas azuis, onde a luz do sol se reflete através da água, criando halos azuis mágicos nas paredes rochosas. No centro da ilha fica a cidade de Zakynthos, com suas grandes praças e a igreja de São Dionísio, o santo padroeiro da ilha.
Após o devastador terremoto de 1953, a maioria dos edifícios antigos foi destruída. Mas o povo perseverou na reconstrução no estilo arquitetônico antigo, com telhados vermelhos e colunas em estilo italiano, preservando a beleza clássica e elegante da ilha. Zakynthos é conhecida por suas tradições musicais e poéticas. É o local de nascimento de Dionísio Solomos, autor do hino nacional grego. Ao contrário da agitação de Mykonos, a cultura aqui tende para o romance e a tranquilidade. Parte integrante da vida na ilha é a conservação da natureza. A praia de Geracas é um importante local de nidificação da rara tartaruga marinha Careta careta. Demonstrando a estreita ligação entre os seres humanos e o ecossistema. A não perder é a praia de Navajo, Praia do Naufrágio. Trata-se de uma pequena enseada isolada, acessível apenas por mar. Em meio à areia branca e fina, encontram-se os destroços do Panajotis, que encalhou em 1980 enquanto fugia da marinha. O navio enferrujado contrasta fortemente com o cenário de beleza natural perfeita, criando uma cena assombrosamente contrastante que tornou este local um dos mais fotografados do mundo. Meteora. Meteora é um conjunto de pilares gigantes de calcário, imponentes e erguidos, formados pela erosão de um rio antigo há milhões de anos. No século XIV, em busca de tranquilidade e para se esconderem de ataques militares, monges escalaram esses picos traiçoeiros para construir mosteiros. Naquela época, a única maneira de chegar ao topo era usando escadas de corda ou cestas de vime puxadas por roldanas. Este é o segundo centro mais importante da ortodoxia grega, depois do Monte Athos. Outrora havia 24 mosteiros construídos nos picos rochosos, mas hoje apenas 6 permanecem ativos. O interior dos mosteiros é um espaço de ascetismo, que abriga afrescos antigos, manuscritos preciosos e relíquias. A vida dos monges aqui é completamente isolada do mundo agitado lá embaixo, dedicada inteiramente à oração e ao trabalho. Os mosteiros são construídos de forma robusta bem à beira do precipício.
As paredes de tijolos vermelhos e os telhados de terracota se misturam ao cinza das rochas gigantes. A arquitetura aqui não é ostensiva, mas se concentra na robustez para resistir ao clima adverso. Hoje, degraus de pedra foram esculpidos na face da montanha para atender aos visitantes, mas a sensação de precariedade e solenidade permanece intacta. Monte Olimpo. De acordo com as crenças antigas, este era o assento dos 12 deuses supremos, liderados por Zeus, deus do trovão. Os antigos gregos não ousavam escalar a montanha porque a consideravam um solo sagrado, onde os deuses se reuniam e decidiam o destino da humanidade. As nuvens que frequentemente envolvem o cume são muitas vezes vistas como uma cortina que separa o mundo mortal do reino eterno. A montanha tem uma estrutura maciça com 52 picos menores. O pico mais alto é Míticas, que significa nariz, com 2.917 metros. Devido ao seu terreno íngreme e mudanças repentinas de altitude, o Olimpo tem um ecossistema incrivelmente rico, com mais de 1.700 espécies de plantas, incluindo muitas espécies endêmicas que não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Em 1938, tornou-se o primeiro parque nacional da Grécia. Por ser uma montanha natural, não há grandes templos no cume. Mas na sua base fica a vila de Dion, um importante centro religioso para os antigos macedônios. Aqui, o rei Alexandre, o Grande, ofereceu sacrifícios antes de partir para conquistar o Oriente. As ruínas de Dion incluem um teatro, templos e um antigo sistema de banhos, evidência do desejo da humanidade de construir as melhores estruturas perto dos locais de moradia dos deuses. Conquistar o Monte Olimpo hoje simboliza a perseverança humana e o desejo de ultrapassar limites. Em vez de temer a punição divina como nos tempos antigos, dezenas de milhares de pessoas escalam a montanha todos os anos para buscar uma conexão com a natureza majestosa. De pé no cume de Míticas, em um dia nublado, você entenderá por que os antigos acreditavam que este era o ponto de encontro entre a terra e o céu. Knossos. O
Palácio de Knossos, na ilha de Creta, é o coração da civilização minoica, a primeira civilização brilhante da Europa, associada à lenda do rei Minos e do monstro Minotauro, aprisionado em um labirinto misterioso. O palácio impressiona pela sua complexidade, com milhares de salas interligadas, um sistema de drenagem avançado e colunas de madeira pintadas de vermelho. Os afrescos vibrantes que retratam golfinhos e festivais revelam uma sociedade que valorizava a paz e a arte. Apesar de ter sido devastado por desastres naturais, Knossos ainda permanece como um testemunho da extraordinária criatividade dos seres humanos de mais de 3.500 anos atrás.